Primeiramente, salve, salve galera do meu canal! Está começando mais uma teleaula. O tema de hoje é medidas de posição, parte 2. Vamos dar continuidade à estatística e entender as principais características ficando por dentro do assunto. Como esse tema cai no vestibular, é claro, é hora da sessão Enem. E dicas importantes, sempre separa o post-it porque tem ela, o Momento OBS. Então se prepara, se organiza, porque tudo isso e muito mais agora no Sou Mais Matemática. E é hora dela, roda a vinheta. Na parte 2 da nossa teleaula, vamos entender as características da mediana e da moda. Então, nada melhor do que ficar por dentro do assunto. Vamos entender então as características da mediana. Olha só, os valores devem ser postos em ordem crescente. Quando eu faço isso é chamado de rol. Então, se na questão eu falar assim, coloque os valores em rol. Rol está falando que é ordem crescente. Então, o primeiro passo é você pegar os valores selecionados, coloca eles em ordem crescente. Depois que você colocar nessa ordem, aí você vai analisar qual dessas situações se encaixa a questão. Com isso, a mediana será o número que ocupa a posição central se n for ímpar. Então, você lá tem 15 termos. Você coloca em ordem crescente e vai pegar o termo do meio. Esse termo do meio é a mediana. Agora, se no seu grupo for um quantitativo par, aí ele entra na segunda categoria. Você vai fazer a média aritmética dos dois números que estiverem no centro, se n for par. Então, ó, o n, no caso, é o número de termos da sua pesquisa. Então, se eu tenho 10 termos, eu vou pegar os dois termos centrais, certo? E aí você vai fazer uma média aritmética para poder achar a mediana. Agora, se a quantidade for ímpar, você pega o termo central, que também será a mediana. Então, vamos entender cada uma dessas situações nos exemplos relacionados. Olha só, numa classe foram anotadas as faltas durante um período de 15 dias. Então, no primeiro dia, 3 faltas. No segundo dia, 5 faltas. Até o 15º dia. Determine a mediana dessas faltas. Como são 15 dias, então o quantitativo de termos é ímpar. Se é ímpar, a gente vai partir para a primeira situação. Coloque em ordem crescente e vai pegar o termo do meio. Pronto. Quando tem muitos valores, você vai riscando para você não se atrapalhar. Então, vamos começar do menor valor. O menor valor é o zero. Ó, eu tenho esse zero, vai anotando e vai riscando. Ó, esse zero já foi, vamos aqui na ordem. Tem esse outro zero, pronto. Acabou o zero. Vamos ver 1. Agora uma falta. Temos aqui esse 1. É bom riscar porque senão você se perde mesmo. Pronto, ó. 1 não tem mais. Agora vamos para o 2. 2 eu tenho esse daqui, certo? Temos esse outro 2 aqui, ok? Deixa eu ver o que mais. Temos esse outro 2. Pronto, já foi o 2. Agora vamos ver 3. 3 temos esse. Temos esse outro aqui. Deixa eu ver, na linha de baixo temos esse 3 aqui. Pronto, fechou o 3. 4. 4 temos aqui em cima não. Temos esse 4. 4. Deixa eu ver esse outro 4 aqui. Pronto. Agora vamos ver 5. 5 temos esse. Ok, deixa eu ver. Esse outro 5. Pronto. Acabou. 5 já foi. 6. Deixa eu ver se tem algum 6 aqui. Não temos o 6, só temos agora o 7. Temos esse 7 e esse outro 7. Pronto. Só conferir se tem 15 mesmo, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Aí você vai anotando para se atrapalhar, né? Então, tá certinho, tem 15. Agora, como é uma quantidade, no caso, ímpar, você vai pegar
o termo central. Se eu tenho 15 termos, 7 mais 7 são 14. Então, até 7, olha só, 7, né? 7 7 são 14, eu quero 15. Então, eu vou pegar o oitavo termo. Entendeu? 7 mais 7, 14. Se fosse 14 termos, né? Seria o sétimo e o oitavo termo que seriam centrais. Como é ímpar, então eu vou pegar o oitavo termo. Então, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí, se você quiser provar, faz o contrário. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pronto, sobrou esse termo do meio aqui. Esse termo do meio aqui, ele é a mediana. Então, mediana, ME, vou representar por ME, vai ser igual a 3. Tá certo? Então, o termo do meio está aí. Você só pode fazer isso se os valores estiverem em rol, ou seja, em ordem crescente. Vamos ver agora quando a quantidade é par. Então, veja só. Determine a mediana das idades de 10 pessoas. Então, eu tenho 22, 10, 4, 9, 60, 62, 10, 60, 7 e 60. Então, olha só, são 10 valores aí, 10 pessoas trabalhadas na pesquisa, então ele vai recorrer à segunda regra. Primeiro ele vai fazer o rol, tá certo? Colocar em ordem crescente, e aí depois vai fazer a média aritmética dos termos que estão no centro. Tem uma dicasinha como fazer nesse caso. Então, vamos começar logo fazendo esse rol? Então, da menor idade até a maior idade. Começamos pelo 4, então 4. Depois do 4 temos o 7. Depois do 7 temos o 9. Depois do 9 vai o 10. Se tiver número que se repete, coloca todos eles. Ó. O 10 aparece aqui, mas também temos outro 10 aqui. Então, acrescenta também. Depois do 10 vem o 22. Depois do 22 temos o 60, que aparece 3 vezes. Então, coloca os 3, 60. E aí finaliza com o 62. Pronto. Eu vou dar a dica aqui para vocês de como fazer esse detalhezinho aqui. Ó. Olha só. Você vai pegar o termo central. Então, vamos lá. Termo central é uma dica. Quando a pesquisa é muito grande, que você tem, vamos supor que você tivesse aí 20 valores, ou sei lá, 16. Então, um jeito mais fácil de você localizar esses termos centrais é fazendo assim. Você vai pegar a quantidade de termos e vai dividir por 2, que vai achar a metade. Então faz assim, eu tenho 10 termos, vou dividir por 2, que é igual a 5. Como a quantidade é par, você vai ter 2 termos centrais, que foi o que ele falou aqui. Ó. É a média aritmética dos 2 números que estão no centro. Então, ó, esse aqui é o 5º termo, e aí você sempre que dividir, você vai pegar aquele termo mais o próximo. Ou seja, o 15º termo e o 6º termo. Então é sempre assim, gente. Você divide, pega a quantidade, divide por 2. O resultado que der vai ser ele e mais o próximo. Então, como deu 5, é o 5º termo e o 6º termo. Se eu tenho 16 termos, eu vou dividir por 2, vai dar 8 termos, né? Aí o que você vai fazer? Você vai pegar o 8º termo mais o próximo, que é o 9º. Pronto, é assim vai. Se eu tenho 20, se eu tenho 100 termos, é sempre isso. Divide por 2, o resultado e o próximo. Aí o que você vai fazer agora? Você vai contar. Quando chegar no 5º e no 6º, você vai fazer a média desses 2 valores. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então tá aqui. Ó. Aqui é o 5º termo e aqui é o 6º termo. Aí você faz uma média aritmética. Então a mediana vai ser dado por 10 mais 22 sobre 2. Como são 2 termos, vai dividir por 2, né? Então eu tenho aí 32 dividido por 2. Pronto, aí você vai fazer essa divisão, ok? Para poder achar aí o resultado. Então vai dar 16. Pronto. Então 16 é a nossa mediana. Tá aí, ó. Mediana é igual a 16. É desse jeito que você faz qualquer questão quando o quantitativo de termos for um número par. Então, divide por 2, pega o resultado mais o próximo e aí faz a contagem lá depois do rol, lógico, né? Agora, se for ímpar, então é só você pegar o termo do meio. Então, é isso que se trata a mediana. Agora, vamos à moda.
Moda, quando se fala em moda, é algo de tendência mesmo, né? Que a maioria está usando ou pretende usar, né? Então é isso. Na matemática, ela vai seguir essa linha de raciocínio. Numa determinada pesquisa, aquele termo que mais aparece, ou seja, que tem uma maior frequência, é a moda, tá certo? Então, ó, é a medida de tendência central definida como o valor mais frequente de um grupo de valores observados. Aí vem uma dica agora para vocês. Dos três que eu falei, né, como moda, mediana e a média, desses três citados aí, somente a mediana precisa que os valores estejam em ordem crescente. Para calcular moda ou para calcular a média, não é necessário isso. Então pode estar desorganizado mesmo. Aí, dependendo da questão, ele pede os três. Ele pede média, moda e mediana. Então, aconselhável logo você fazer um rol, né? Porque aí do rol você já faz média, já faz moda, já faz mediana. Tranquilo. Até fica mais fácil de você achar até a moda mesmo quando os valores estão em rol. Tá bom? Mas não é obrigatório. É mais exclusivamente da mediana. Então, vamos lá. Aqui temos uma situação. Determine a moda dos valores a seguir. Então, tem esses números aqui. E a gente vai olhar. O número que mais aparecer é a moda. Tá certo? Então, vamos lá. Ó. Vamos começar por exemplo, como está em ordem crescente, facilita, né? Se tiver repetição aqui, você visualiza logo. Pronto, nesse exemplo aqui, se eu fosse tirar a moda, seria o 60. Porque aparece 3 vezes, né? O 10 aparece somente 2. E aí os outros não tem repetição. Então, o que tiver a maior frequência, né? Frequência absoluta, que é o quantitativo de vezes, então é a moda. Então, para esse exemplo aqui, 2, a moda seria 60. Se eu fosse pegar o exemplo 1, que também já está em rol, que facilita a nossa visualização, vamos lá, o 7 aparece 2 vezes, o 5 aparece 2, o 4 aparece 2, o 3 aparece 3 vezes, o 2 aparece 3 vezes também, o 1 aparece 1, o 0 aparece 2. Pronto. Nesse caso, eu tenho duas modas, ó. Que no caso seria o de maior frequência o 3 e o 2, que aparecem 3 vezes. Então a moda seria 2 e 3. Você pode colocar assim, pode ter mais de uma moda, tá certo? Então teria também moda. Agora nesse daqui, vamos analisar. Ó, eu tenho aqui o 0, aparece 2 vezes. O 0 aparece 2. Então vou colocar aqui o 0, deixa eu ver aqui. 0, 2 vezes. 2 vezes, pronto. Vamos ver agora, depois do 0, vamos pegar agora o 1. 1 eu tenho 1, 2, pronto, 2 vezes. O 1 aparece 2 vezes também. Por isso que em rol fica mais fácil, né? Facilita você achar logo. Vamos lá agora o 2. O 2 eu tenho 1, 2, 3. Então, por enquanto, o 2 aparece 3 vezes. Aí o 4 temos aqui 1, 2. Então, 2 vezes o 4. Por enquanto, quem está ganhando é o 2, né? Que tem 3 vezes, aparece 3 vezes. Depois do 4, temos aqui o 5, que aparece 1, 2, pronto, 2 vezes também o 5. Aí o 6, deixa eu ver, não tem 6, temos o 7. O 7 aparece 1, 2 também. O 7 aparece 2. E ainda pulei algum, pulei o 3, ó. 3 aparece 1, 2 também. Pronto, então 3, eu não contei não, 3. O 3 aparece 2 vezes. Pronto, então nesse caso, gente, a moda, vou representar por MO, é igual a quem tem a maior frequência, ou seja, quem aparece mais vezes é o 2, tá certo? Aí cuidado, não confundir uma coisa. Você não vai dizer que a moda é 3, né? Quantas vezes? Você olha o que tiver a maior frequência e aquilo que tem a maior frequência é a moda. Então a moda é o número 2, tá certo? Que ele aparece 3 vezes. Não vamos colocar o 3 como quantitativo, tá certo? É o número que se repete mais vezes. Então tá aí, moda é igual a 2. Então vamos analisar a questão da nossa seção Enem. Veja só. Foi feita a inspeção entre 10 pacotes de açúcar, cuja embalagem afirma conter 1 kg do produto. Os resultados dessas pesagens aparecem na tabela seguinte, cuja unidade usada é o grama. Então cuidado que ele mistura as unidades de medida. A tabela toda está em gramas e
no início aqui ele falou que estava em quilo. 1 quilo, um pacote, e aqui os resultados estão em grama. Então cuidado para não misturar na hora de resolver as questões. E aí ele fornece aqui a pesagem de 10 embalagens, né, 10 produtos. Para a confirmação dos pesos desses pacotes, nova aferição, né, será feita. Porém, devido a um acidente, um dos pacotes caiu no chão, espalhando todo o seu conteúdo e forçando sua inutilização nessa segunda pesagem. Em todos os outros pacotes foram confirmados os pesos da primeira aferição. A média nessa segunda pesagem foi de 1 kg. Então ele fala aqui de média aritmética, que continua sendo 1 kg, tá bom? Dessa maneira, a mediana dos pesos em gramas, ó, cuidado, em gramas, dos 9 pacotes que sobraram é igual a. Ou seja, se eu for trabalhar com pegar esse peso de 1 kg aí, tem que transformar em gramas, porque nas alternativas também está em grama e a tabela também. Agora, professor, ele quer mediana. Mediana a gente vai pegar esses valores, colocar em rol, né, em ordem crescente, e pegar o termo do meio. Só que não é dos 10. São dos 9 pacotes, 1 caiu, então está fora. Mas ele não disse qual que caiu. Para a gente fazer a mediana, a gente precisa saber qual valor, qual é o peso, aí, qual é a embalagem que caiu, para a gente excluir, para poder fazer o rol só com os outros 9 valores. E aí como é que eu posso riscar um número se eu não sei quem é esse número? Aí ele deu uma dica. Ele disse que foi feita uma média com esses pesos aí e continua dando 1 kg. Então a gente vai fazer o quê? A gente vai tirar a embalagem que caiu. E aí eu vou chamar de X, olha só, X é o peso da embalagem, né, do produto no caso, né, do pacote, vou colocar do pacote. Peso do pacote que caiu. Pronto. Então é isso. O peso do pacote caiu, eu vou chamar de X. Aí eu vou tirar desses 10 esse pacote. A gente vai descobrir qual é o pacote que caiu, fazendo o quê? A média aritmética. Porque ele diz que a média continua sendo 1 kg, né? Então a gente vai fazer o seguinte. Eu já preparei aqui, né, porque para adiantar o processo. Então eu peguei todos os valores que estão na tabela e vou fazer a média aritmética, que é o somatório. Então temos o 990, temos o 1002, temos o 1004, vai somando. 998, temos aqui 1000, 1001 está aqui, o 1010, temos 999, 1006 e o 994. São os 10 pacotes, só que eu vou tirar o pacote que caiu. E o pacote que caiu eu chamei de X. Então, se eu vou tirar disso daqui, então é menos X. Presta atenção. Eu vou fazer a média com os 10 pacotes, tá certo? Só que dos 10 pacotes eu vou tirar um pacote que caiu. A gente vai ter que descobrir quem é esse pacote. Então eu tenho os 10 menos 1. Eu vou tirar 1 daí, tá certo? Mas é assim mesmo. Aí como é que é uma média? A média é o somatório dividido pela quantidade. E ele disse que a média dessa segunda pesagem foi de 1 kg. Na segunda pesagem, eu tinha quantos pacotes? 9. Então eu vou dividir por 9. Aí, professor, mas agora eu me empolgou minha cabeça. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Como é que o senhor vai dividir por 9 se não é por 11, não? Calma, calma, gente. Ó. Na segunda pesagem, tinham 9 pacotes. São 10 ao todo, mas um não caiu, então vai ficar 9. Pronto. Então a média que ele fez foi com 9 pacotes, está aqui. Então por que tem 11? Porque eu coloquei todos, só que ao mesmo tempo que eu coloquei os 10, eu coloquei esse X aqui tirando. Eu vou tirar um pacote daí da média. Aí vocês vão entender que eu vou achar justamente o valor desse X, ou seja, o valor do pacote que caiu no chão. É assim mesmo. Vocês vão pegar todos os termos, mas vão tirar ao mesmo tempo. Você está tirando 1. Se você vai tirar 1 dos 10, então sobra quanto? 9. Por isso que vai ser dividido por 9. Não coloque nem dividido por 10 e também não coloque dividido por 11. Isso aqui não é um pacote a mais. Eu estou tirando só 1. Então volta a ser 9. Aí ele falou que a média na segunda pesagem corresponde a 1 kg. Só que nos valores da tabela, quanto na alternativa, está tudo em gramas. Então, 1 kg
1 quilo corresponde a 1000 gramas. Ou seja, a média na segunda pesagem vai corresponder a 1000 gramas. Então, eu vou igualar isso daqui a 1000. Pronto, tá aí. Então, essa é a média. Ele já deu a média, viu, gente? Ele não quer a média, eu quero saber qual é o pacote daí que eu vou excluir. Aí, agora você vai fazer o quê? A gente vai somar todos esses números que estão aqui, até o 994. Então, o somatório dele vai dar 10.004. Então, o somatório dá 10.004, certo? Só esses números aqui de cima, ó. Aí, menos x, certo? Menos x, dividido por 9, igual a 1000 gramas. Como eu quero o valor de x, então eu vou deixar numa equação do primeiro grau. Então, fazer meio pelos extremos. Vai ficar 1000, deixa eu ver aqui, 10.000 no caso, 10.004, menos x é igual a 9 vezes 1000, 9.000. Pronto. Eu vou passar esse x que está negativo para o segundo membro, vai ficar positivo. O 9.000 está positivo, vou jogar no primeiro membro, ele vai ficar negativo. Então, vai ficar assim, ó. X é igual a 10.004 menos 9.000. Então, x é igual a 1.004 gramas, né? Nesse caso aqui vai ser gramas. Gente, então, o x, que é o pacote que caiu, eu descobri. Então, o pacote que caiu foi o que tinha 1.004 gramas, que é esse daqui, ó. Deixa eu ver, cadê ele? 1.004 gramas. Pronto. Esse foi o pacote que caiu, que não conseguiu fazer a aferição na segunda rodada. Então, agora que eu já sei qual foi o pacote, viu como é um macetezinho legal, né? Então, você não pode colocar por 10. Se você colocar por 10 aqui, você está incluindo um pacote. Como eu estou tirando, eu acho ele no final, quando você faz na média. É bem massa, né? Interessante isso. Aí, agora que você já achou o pacote que está fora, você vai calcular isso aqui, ó. É a mediana que interessa para mim, não é a média. Só que agora eu posso fazer a mediana. Eu vou fazer a mediana com todos os valores menos o 1.004, que está fora, né? Então, vamos lá. Para fazer a mediana, eu começo pelo ROL. Então, vamos lá. O ROL é pegar todos esses números, exceto o 1.004, e colocar em ordem crescente. Então, o primeiro número da nossa tabela é o 990, ponto e vírgula. Aí depois temos 994. Depois do 994 vem o 998. Depois 999. Aí você vai marcando, anotando e riscando, eliminando os números para não se atrapalhar, né? Depois temos o 1000, pacote de 1000 gramas. 1001. Depois do 1001 temos o 1002. Depois do 1002 temos o 1006. E por último temos o 1010. Pronto. Então tá aqui. Pessoal, tinha 10 pacotes. Um está fora, então tem o 9 ao todo. 9 pacotes ao todo. Já está em ROL. Como o 9 é um número ímpar, então eu vou pegar o termo central, que é a mediana que ele está querendo. Então vamos lá, ó. O termo central é aqui, ó, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, o termo do meio é o quinto termo, né? Então, tá aí. Mediana é igual a 1000 gramas. Então, 1000 gramas está na letra, cadê? Letra B. Pronto, tá aí. 1000 gramas. Por coincidência, né? Foi o mesmo valor do peso lá. Mas é isso, gente, ó. Então, é uma questão de interpretação mesmo. Você precisa... Ele não deu isso aqui à toa para você. Ele não ia dar média, dizer que a média era a mesma coisa, se você não, na questão não fosse utilizar. Realmente precisou primeiro da média para descobrir qual foi o valor, o pacote que está fora, né, dessa aferição, para no final você fazer o ROL. Você só poderia fazer o ROL quando descobrisse que pacote era esse que estava fora, senão não ia conseguir fazer nunca. E aí por isso que ele fala da média. Tudo de informação do texto tem que analisar bem para não se atrapalhar. E aí você consegue, com esse macetezinho de tirar um número, você consegue descobrir que número é esse, tá certo? Bem interessante. E agora vem uma dica sobre moda. Mas não é moda, é moda da matemática, viu, gente? Presta atenção porque pega o post-it, é hora da OBS. E no nosso
no momento OBS, a dica é sobre moda. É sim, moda da matemática, tá certo? Então olha só, duas dicas importantes que eu vou trazer para vocês sobre o nosso tema que foi visto no início da aula, né? Então a primeira observação é o seguinte: quando não há repetição nos valores observados, não há moda. Então se eu tenho um grupo de valores em que você reparar que nenhum desses valores está se repetindo, então não há moda, ok? E a distribuição é chamada de amodal. Se você viu que uma distribuição de valores é amodal, implica dizer que não tem moda, ok? Vamos ver o exemplo? Determine a moda dos valores a seguir: 7, 9, 4, 5 e 8. Não tem nenhum que se destaque, ou seja, não tem nenhum com uma maior frequência. Todos são iguais. Todos aparecem apenas uma única vez. Então, nesse caso aí, não há moda. Então, é uma sequência de valores amodal, tá bom? Agora, olha a segunda observação. Quando há duas modas, pode haver duas modas, como a gente viu lá no início da aula, né? Quando há duas modas na distribuição, é chamado de bimodal. Se for três modas, trimodal. Então, pode acontecer de dois termos ter aquela maior frequência ali na distribuição. Ou 3, ou 4, pode acontecer. Olha esse exemplo aqui, ó. Determine a moda dos valores a seguir: 7, 1, 5, 7, 0, 9, 4, 5 e o 8. Se vocês repararem, eu tenho aqui o 7, ele aparece duas vezes, o 1 aparece uma única vez, o 5 aparece duas vezes, o 9 só aparece uma única vez, o 4 só aparece uma, o 0 só aparece uma e o 8 só aparece uma. Ou seja, desses números, o que tem maior frequência é duas vezes, né? Que é repetindo duas vezes. Tanto o 7 quanto o 5. Então, a moda nesse caso aqui vai ser o 5 e o 7. E se tem duas modas, ele é chamado de bimodal. Poderia acontecer de ter três? Sim, aí seria chamado de trimodal. Então, não necessariamente só vai ter um número em destaque. Pode ter mais de um também com o mesmo quantitativo. Agora, se nenhum se repete, né, não tem nenhum com maior frequência, aí nesse caso ele é amodal. Fique atento a esses detalhezinhos, que são pegadinhas que podem confundir a cabeça. Gente, terminando por aqui, entra lá no canal do YouTube, pesquisa lá os vídeos que você tem mais dificuldade do ensino médio, dá aquela revisada boa, se prepare, se organize, que o Enem está chegando, tá bom? E fechando, eu estou vendo que ela está aparecendo ali, bem câmera lenta, mas está chegando, a nossa vinheta com música, sucesso internacional. Eu tenho certeza que todo mundo já ouviu essa música. Não é possível, é uma música muito famosa. Então vamos conferir? Então um abraço bem carinhoso, fique com Deus e até a próxima. Come da poca picchita va bene, se tu la parla miezza americano, quando si fa l'amore sotto la luna, come da bene in cave di I love you.